pessoal, vamos lá, mais uma aulinha de química aí para dar umas dicas importantes. Em soluções, aula 8, hoje nós vamos falar um pouco de diluição. E o que seria diluir uma solução, né? Na verdade é você acrescentar solvente. Então, se você acrescentar solvente em uma solução, você está fazendo uma diluição. É muito comum nos sucos. A pessoa diz, o suco está fraco, o suco está forte, quer dizer, o suco está concentrado, o suco está diluído. Quando você tem muita polpa, o suco está concentrado, você coloca geralmente água, que seria um solvente, né? Então você acrescenta água e vamos entender um pouco esse mecanismo. Então, se você observar aqui, eu tenho uma soluçãozinha que está concentrada, que eu vou chamar de C1, vou chamar de volume 1 e vou chamar a massa dissoluto 1. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai diluir. Nós vamos acrescentar aí solvente e nós vamos aumentar o volume, chegar a uma concentração 2, um volume 2 e uma massa que eu vou chamar de massa 2 aí. Então eu fiz uma diluição. Eu não mexi na massa, nesse caso aqui, na massa do soluto. Então a massa do soluto é igualzinho à massa do soluto após a diluição, porque eu não mexi no soluto, eu só mexi no solvente. Então matematicamente eu tenho como trabalhar a fórmula da concentração comum, que é a massa do soluto pelo volume. Então quem seria a massa do soluto aqui? Eu posso fazer meio pelos extremos. A massa do soluto seria a concentração vezes o volume. Então eu posso substituir aqui. Quem seria a massa 1? Seria C1 vezes V1, que é igual a massa 2, que é C2 vezes V2. Qual foi o raciocínio aqui? Como a massa não variou, eu só vou ter a variação da concentração e do volume. Fazendo a relação matemática, a massa do soluto é a concentração vezes o volume. O número 1 é para dizer antes da diluição, o número 2 depois da diluição. Com essa expressão matemática, eu consigo calcular aí a concentração antes, o volume antes, a concentração depois e o volume depois. O que é que eu tenho que entender também? Que o volume final da solução seria o volume inicial mais o volume do solvente que foi acrescentado. De um modo geral, o solvente universal é a água, mas pode ser qualquer outro solvente. Então lembrando que o volume final sempre vai ser o volume que você tinha antes, mais o volume de água que você acrescentou. O mesmo raciocínio eu posso trabalhar para a molaridade. Molaridade é o número de mol por volume. Então vou ter a quantidade de mol para cada litro de solução. A unidade aqui na concentração comum é grama por litro, a unidade aqui é mol por litro. Então qual seria o raciocínio aqui agora? Com molaridade seria do mesmo jeito. Se você fizer meio pelos extremos, eu vou ter aqui o número de mol igual a molaridade vezes o volume. Por que eu posso fazer a mesma relação? Porque o número de mol antes da diluição vai ser igual ao número de mol depois, porque eu estou falando de número de mol dissoluto, eu não estou mexendo com o soluto, estou apenas mexendo com o solvente. Então eu posso usar o mesmo raciocínio que foi trabalhado aqui. Quem seria o número de mol antes? Seria a molaridade antes vezes o volume antes, que é igual, quem é o volume ao número de mol depois, seria a molaridade depois vezes o volume depois. Com isso eu teria essa expressão matemáticazinha. Mesmo raciocínio aqui para o volume final, que seria o volume inicial que tinha mais o volume do solvente que foi acrescentado. Ok? Então, matematicamente eu posso trabalhar dessas duas maneiras. Trabalhando essa expressão, a concentração, que é a mais utilizada, né? E também posso trabalhar a diluição usando molaridade. A diferença é que essa eu trabalho grama para cada litro, essa aqui eu trabalho mol para cada litro, ou molar. Então, fica essa dica importante e cuidado no mecanismo de diluição. Diluição tem essa característica, né? Você acrescentar o solvente. Então, o que a gente faz, na verdade, é mexer com o solvente, o soluto não. O soluto, a quantidade de soluto que tinha antes sempre é igual à quantidade de soluto que tinha depois. Então fica essa dica importante, matematicamente teria essa aplicação, ok? Fica a dica aí.